Olá, boa tarde a todos. Queria antes de mais dar os parabéns à IASES por realizar estas jornadas. Acho que é muito importante o vosso papel na engenharia civil para mostrar aos futuros engenheiros e à nossa sociedade o que é a engenharia civil e como é que a engenharia civil participa no nosso dia a dia. Hoje trazemos, por falar em cidade, hoje trazemos a cidade para a FEUP, através do Fora de Portas. Para quem não conhece o Fora de Portas, é uma iniciativa que temos vindo a desenvolver com a Porto Digital desde 2016, com o objetivo de mostrar como é que a engenharia civil participa na transformação da cidade e faz a inovação todos os dias na nossa sociedade. Há um mês fomos ao Estádio do Dragão perceber como é que foi construído, já fomos à cobertura do Palácio Cristal, já andámos com o professor Adão da Fonseca por dentro da Ponte do Infante e ele já nos andou a explicar como é que se construíram as várias pontes do Rio Douro. E hoje vamos fazer uma visita virtual à próxima obra de arte do Porto, a nova Ponte do Douro, ainda por batizar. Quando comecei a preparar esta sessão, a primeira pergunta que me coloquei foi: porquê é que os engenheiros chamam às pontes obras de arte? Será que é por serem obras singulares? Será que é por ser uma obra que se destaca, uma obra onde a engenharia se destaca em relação às outras disciplinas? Porque é complexa? Porque é uma obra que está no limite entre a escultura e a construção? E porquê é que não é uma obra de ciência, ou de matemática, ou de física? Fui, claro, ao Google e procurei a primeira definição de arte, que dizia: habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de uma forma consciente, controlada e racional. Procurei depois obra de arte, que dizia: a expressão de um ideal estético através de uma atividade criadora. É um tipo de manifestação humana universal que se comunica de forma simbólica e criativa com a sociedade. E comecei a perceber que estes temas que têm a ver com a criatividade e com o belo estavam muito destacados no que era a obra de arte, e talvez se fosse esse o tema que fazia com que a ponte se chamasse para os engenheiros obra de arte. Fui ver as infraestruturas de Portugal e diz: obras de arte é uma obra de tipo especial, única, por oposição às construções normais, seja normal a definição que se quiser. Destas definições, encontrei uma que definia como a criação humana, com um objetivo simbólico, belo, a representação de um conceito determinado. Percebi então que nas pontes os engenheiros têm a oportunidade de revelar o conhecimento científico da sua época, concretizando o ideal da sua cultura e entender o belo. E foi finalmente aqui que percebi porque é que os engenheiros começaram a ir buscar a arquitetura, para os ajudar a fazer essa tradução do que é o belo na forma como se relaciona com a cidade, como toca no território e interage com o que envolve. Um exemplo do que nós vamos ver hoje. Hoje vamos ter a possibilidade de perceber como foi feito no projeto como é que foi feito este processo no projeto desta nova ponte, pelo engenheiro Miguel Montezinos, da Arenas, do engenheiro Filipe Vasques, do laboratório de Edgar Cardoso, acompanhados pelo arquiteto José Carlos Oliveira, de Noarc, que foram os vencedores e estão agora responsáveis por construir a nossa próxima obra de arte, e vão-nos explicar então porque é que uma ponte é uma obra de arte. Convido-vos a ver primeiro um pequeno documentário que realizamos relativamente ao projeto, ainda antes de ser construído, e depois os nossos colegas irão fazer a apresentação do projeto e no final faremos um pequeno debate. O papel da arquitetura aqui, antes de mais, é regular o desenho e atribuir princípios de desenho para que se possa fazer o desenho da estrutura da ponte.
A ponto, tanto quanto possível, numa situação deste tipo, gostaria de ser invisível. O Porto tem uma paisagem dramática, tem um paralelismo com a Ponta Rábida e, portanto, não sendo possível fazê-la invisível, torná-la o mais esbelta possível para criar aqui um enquadramento à Ponta Rábida, tendo em conta a sua proximidade. A relação com a Ponta Rábida é no sentido, essencialmente, das perspectivas pedonais e das perspectivas de cidade, criar um grande vão que emoldure a Ponta Rábida. Portanto, a posição da estrutura é fundamental para que não crie, digamos, nenhuma interrupção face àquilo que são as perspectivas da cidade sobre a Ponta Rábida, especialmente no sentido poente. A criação dos espaços urbanos surge necessariamente porque, tendo que se impor uma determinada estrutura à cidade, de características que não se relaciona necessariamente com a escala da cidade, com a escala urbana da cidade, criar, digamos, o espaço vazio necessário para acolher a expressão de uma ponte desta dimensão e, através desses elementos novos que se inserem na cidade, dar-se a regeneração urbana de alguns espaços, praças, de jardins, de forma que as pessoas possam ganhar, a partir da ponte, nova qualidade urbana que não tinham anteriormente e também aspectos de mobilidade que são introduzidos neste projeto através das estruturas da ponte. Portanto, a ponte tem um arranque em frente ao Rábida Shopping, portanto, do lado sul para norte, e tem outro apoio em frente à Quinta da Póvoa, no lado da Faculdade de Arquitetura. Ao nível de baixo há dois apoios, ao nível da Rua do Ouro, onde está a estação de serviço da Repsol, e sobre o cais do Lugan, à entrada da Rua do Cavaco, junto à Marginal de Gaia. Portanto, ao nível de cima, sobre a FAUP, digamos, à entrada da FAUP, é criado um jardim, neste caso está a ser criado pelo arquiteto Cisa, em conjunto connosco, a criação de um espaço florestado que envolve um edifício que o arquiteto Cisa tem implantado também naquele sítio, e uma série de percursos que fazem a ligação à Via Panorâmica e aos caminhos do Romântico, já na parte mais baixa, sobre a Faculdade de Letras. Do lado do Rábida Shopping, a ponte entra numa plataforma da estação, que a plataforma da estação alarga e, portanto, cria depois uma passagem aérea sobre a V8, criando uma grande praça também e um mirador, digamos, à paisagem nessa zona, sobre as panorâmicas maravilhosas que aquela zona tem. Ao nível da cota baixa, do lado do Porto, onde está localizada a estação de serviço, é criado um vazio urbano, uma praça, apoiada por um edifício que será cafetaria, ancorará pessoas ao sítio, um elevador que fará a transposição entre a cota 19 e a cota 32, portanto a cota 19 onde está a Rua do Bicalho por trás e todo o casario da Rua do Bicalho, e a cota 32 o bairro da Boa Viagem em particular, e que dará, digamos, a meia encosta a possibilidade das pessoas transitarem rapidamente entre a cota alta do polo universitário e a cota baixa da cidade, onde tem alguns serviços, nomeadamente o Continente. Do lado de Gaia, no terreno vazio que se encontra entre o bairro do Cavaco e o edifício residencial da Marginal, é criado um espaço jardinado, um espaço de parque, com uma série de percursos, serpenteando, digamos, a pendente da encosta, que é uma pendente na ordem dos 50%, portanto com inclinações muito ligeiras para que se possa dar a mobilidade total, digamos, quer peões, bicicletas, cadeirantes, etc. E uns percursos mais imediatos através de escada, digamos, atingindo também a cota 32, e depois da cota 32 até à cota 70 ainda não está suficientemente desenvolvido esse projeto, porque, enfim, creio que há aqui outros interesses também que pertencem à Câmara Municipal de Gaia, mas será no sentido também de criar uma série de percursos, quer do mesmo ponto de vista da circulação ciclável e outros do ponto de vista da circulação pedonal mais imediato, para que se faça também a transição de cotas entre a cota alta e a cota baixa da cidade.
The basic requirements of the project were not to place piers in the river, to have the deck level over 70 meters above the water, and to have a design life of more than 120 years. This has clearly influenced our design because we chose not only not to have piers in the water, but to avoid supports in the street on both river margins, so we end up with a main span of over 400 meters. And also, in order to reach the highest durability, we chose to design a structure in concrete, which has a reduced maintenance cost and a much higher durability. Also, a big constraint for the design were the slopes on both sides, and we also decided to minimize the number of supports on both sides and to avoid impact on the existing houses. So we reduced the number of piers and chose to have spans over 100 meters on the slopes on both sides. In order to reach a span of 400 meters, we used to our advantage the height of the deck. So this 75 meters is used to create a big arch, a big frame structure that allows resisting the main span. Also, we designed very slender inclined supports, but rigid and stiff deck to allow to support these very large spans. A very important issue is related to the wind loads and wind stability. That is why we give transversal stability by dividing the inclined legs into two legs that open up and give transversal stability to strong wind loads. The construction procedure is designed in such a way to avoid having temporary supports in the middle of the river blocking the navigation channel. So the bridge is built as a cantilever with temporary cable stays and a temporary tower. This needs for counter stays anchor in the rock on both slopes to allow this procedure. This is a procedure that we have used in the past and in very large structures and arch structures, for example, as Almonte Viaduct in the high-speed railway line between Madrid and Portugal. It is a complex procedure, but it has given us very good results. Ora, muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer o convite que nos foi feito para estarmos presentes aqui nesta iniciativa. E de facto é com muito gosto que estamos aqui hoje para apresentar este projeto, que na verdade é o trabalho de uma grande e diversificada equipa, e portanto é em nome dessa equipa que nós hoje fazemos aqui, portanto, esta apresentação. Nós, portanto, organizámos a apresentação de uma forma bastante dinâmica e vamos alternando aqui as intervenções. E eu vou começar por fazer um breve enquadramento, portanto, ao trabalho de concepção. Começando por identificar a localização da ponte, que penso que naturalmente a maior parte já conhecerá. A nova ponte enquadra-se na nova linha de metro, a linha Ruby, entre as estações do Campo Alegre e do Arrábida Shopping, e situa-se cerca de 500 metros a montante da Ponte da Arrábida, o que, como já foi aqui dito, é um condicionamento invulgar e provavelmente o mais relevante na concepção da obra de arte. Ora bem, outro ponto importante, obviamente, é que projetar uma ponte no Porto é, obviamente, um desafio singular, porque o Porto é uma cidade de pontes, tem neste momento 6 pontes, todas elas notáveis, todas elas realizações singulares, cada uma delas com características distintas, que eu não vou aqui detalhar nem apresentar, todos conhecerão certamente
portanto, muito bem. E, portanto, de facto, esse é um ponto que sempre foi muito marcante desde o início deste projeto. Ora bem, nós temos aqui assim, portanto, a localização das várias pontes que existem no Porto e vemos ali, ao fundo, junto da Ponte da Rábida, no fundo, o alinhamento da nova travessia, que será a 7ª travessia do Rio Douro no Porto. Aqui também, numa planta em que, portanto, está identificada a localização da nova ponte. Ora bem, antes de começarmos a falar na concepção, como é óbvio, para entendermos a concepção, é preciso primeiro identificarmos os condicionamentos à concepção, porque, no fundo, as decisões derivam do reconhecimento destes mesmos condicionamentos. Portanto, o caderno de encargos da concepção impunha 2 pontos de ligação do traçado, obrigatórios, identificava, portanto, entre esses 2 pontos um traçado proposto, mas havia a partir daí alguma liberdade para o ajustar. De qualquer maneira, portanto, nesta zona, o atravessamento do Rio Douro implicava, portanto, no fundo, uma largura do canal acima dos 320 metros e o programa de concurso também impunha que não houvesse pilares no leito do rio, o que, desde logo, condicionava de forma relevante a concepção. A juntar-se a isto, temos a orografia bastante acidentada das margens, quer de um lado, quer do outro, e também a necessidade de garantir o canal de navegação idêntico àquele que era garantido pela vizinha Ponte da Rábida. Do ponto de vista da integração urbana, obviamente é um condicionamento muito relevante a ocupação das 2 encostas, a envolvente urbana, portanto, no Porto, bastante mais densa, como nós vemos aqui do lado esquerdo. Do lado de Gaia, portanto, uma ocupação muito menos intensa, mas mesmo assim com portanto, alguma relevância e que, naturalmente, teve que ser tida em conta no estabelecimento das soluções, apresentando particulares desafios, sobretudo do lado do Porto, como iremos ver mais à frente. Ora bem, porventura, e em termos de integração, o maior condicionamento deste projeto era a proximidade da Ponte da Rábida, porque, desde logo, a concepção da obra, e como também já aqui foi dito, portanto, neste pequeno filme que nós vimos no início, teve como objetivo integrar-se da melhor forma com esta obra de arte. Apesar de não estar na zona especial de proteção da Ponte da Rábida, a sua proximidade implicava que houvesse esta preocupação a todos os títulos. Por outro lado, o ponto de ligação do traçado perto da estação de Campo Alegre, ou seja, na margem direita, era junto da Faculdade de Arquitetura, o que também era uma envolvente urbana bastante condicionante pelas suas características e valor patrimonial. E do lado de Gaia, aqui trata-se de uma zona com características diferentes, embora também bastante desafiantes, porque, no fundo, pronto, há ali uma mistura entre uma situação de característica, vá lá, como um ramo de saída da autoestrada e uma zona já mais urbanizada e que, no fundo, irá ser futuramente o desembarque de uma estrutura, portanto, que permitirá o trânsito de peões e bicicletas e que, naturalmente, será profundamente transformada aquela zona. Ora bem, obviamente que, para além disto, há um conjunto muito maior de condicionamentos em termos ambientais, em termos construtivos, não é? Ligados com o impacto que a materialização da obra terá, sobretudo na sua fase construtiva, e, portanto, tudo isso também foi tido em conta. Quanto
A outras imposições do caderno de encargos temos, com bastante importância também, o perfil transversal tipo sobre a obra de arte, que era imposto pelo programa de concurso e que definia que, portanto, tivesse que haver uma faixa central com uma largura de 6,40 m, que no fundo para materializar o gabarit livre de obstáculos para 2 vias de metro, e depois de cada lado uma zona com no mínimo 4 metros de largura de cada lado para materializar uma ciclovia mais um passeio pedonal. Para além disso, portanto, há um conjunto de critérios de traçado da Metro do Porto que foram relevantes no contexto, portanto, da definição da própria obra de arte e que também condicionaram a sua geometria. A juntar-se a tudo isto, e outra parte também muito importante do projeto, são os condicionamentos geológico-geotécnicos. Portanto, o enquadramento geotécnico é bastante complexo. Na verdade, nós estamos aqui a ver uma imagem ainda do perfil geológico da fase de concurso, e que, portanto, é essencialmente dominado pela formação dos granitos do Porto, mas com uma grande heterogeneidade e uma grande variação ao longo do traçado. E, portanto, isto também constituiu um particular desafio na concepção, como iremos ver mais tarde. Boa tarde, obrigado. Perdón, pero yo voy a hablaros en español porque ya entiendo mucho mejor el portugués, pero todavía no he conseguido dominarlo, o si queréis que traduzca al inglés alguna parte, como queráis. Bueno, yo quería resaltar que el proyecto es el resultado de un concurso internacional de diseño con 28 propuestas y equipos muy importantes de arquitectos y ingenierías relevantes portugueses e internacionales, y con muy buenas propuestas desarrolladas con mucho detalle a nivel de anteproyecto y con unos condicionantes muy específicos en el desarrollo, y en el que después de dos fases de selección por el jurado, nuestro equipo fue seleccionado. Una cosa que quería resaltar de nuestro equipo, yo creo que la buena colaboración entre la arquitectura y la ingeniería, que es muy importante en este tipo de proyectos, y algo que a mí me hace especial ilusión es que el equipo de ingeniería recoge el legado de dos grandes ingenieros del siglo XX, pues, Edgar Cardoso en Portugal y el profesor Arenas en España, y un poco pues para nosotros es algo muy bonito. Por supuesto, durante la fase de concurso estudiamos todos los condicionantes y todas las posibles soluciones. Primero hay que abrir todo el abanico de brainstorming de tipologías, de puentes viga, puentes arco, puentes pórtico, y fuimos viendo las ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones, pero cada vez para nosotros se hizo más evidente que, teniendo en cuenta la historia de los puentes en Oporto, era muy importante tener una evolución con relación a esos puentes y ser sintéticos, o sea, tener un puente con el menor número de elementos para tener una mejor integración en el entorno. Con lo que llegamos a la solución en el que no solo saltábamos el cauce del río, sino que saltábamos las dos carreteras en los laterales, y a esos 400 metros de luz con un puente pórtico, y para evitar tener el menor número de elementos en el vano principal, pero también era muy importante para nosotros tener el menor número de pilas en las laderas, en las encostas, para evitar la interferencia con la zona urbana existente.
Y esto tenía también mucho que ver con la relación con el puente de Arrábida de enmarcar el puente sin ocultarlo. Y también una cosa importante, aprovechar la altura del puente a favor del esquema resistente, pero también colocar los elementos de más canto, más espesor en los puntos altos y que según nos vamos acercando al terreno, los elementos se vayan haciendo más esbeltos y se integren mejor en la escala urbana y en la escala humana. Bueno, esto es en las imágenes como ese resultado de integración con relación al puente de Arrábida, con el que queríamos que hubiera ese diálogo, pero que no hubiera una imitación, o sea, que no fuera un puente, porque para un vano de 400 metros un puente arco es una solución muy eficiente, pero tampoco que hubiera una imitación de la solución del puente Arrábida. Este punto muy importante de la colocación de cada uno de los apoyos para ir evitando las afecciones a los edificios existentes y dejar ese gran vano de más de 100 metros en esta zona más densa de edificios. Igual en este lado, en la ladera, con más pendiente, evitar los apoyos y luego salvar el vial 8. Y este es el resultado final ya en la fase de proyecto de ejecución, en el que también ese efecto de reducción de espesores se produce también hacia los extremos. Se van reduciendo las longitudes de los vanos y se va reduciendo el espesor del tablero, de forma que el contacto con las personas se produzca en los sitios de menor espesor e menor volumen. Olá, boa tarde a todos. Ora bem, a intervenção de um arquiteto, quando se trata de um trabalho deste tipo, de uma ponte, antes de mais, porque não é o nosso habitat, claramente, trata-se de estudar um pouco os arquétipos. Aquilo por onde começamos foi a recolher informação daquilo que era a história das pontes, que são pontes, nunca tínhamos dado um desafio deste tipo. Portanto, tratou-se de rapidamente procurar informação, fazer alguma pesquisa acerca disto, entre aquilo que é a ordem e aquilo que é também já hoje em dia as criações mais, enfim, mais fora da ordem, diria, daquilo que é uma concepção de ponte. Logo de seguida, ver, digamos, quais são as condições que temos no terreno. E estávamos muito perto da ponte da Arrábida, portanto, várias vezes foi citado já aqui este elemento, mas esta ponte não se pode ler, nem se pode apresentar, nem se pode verdadeiramente descrever sem a sua aproximação à ponte da Arrábida. Era demasiado evidente que tínhamos que criar uma relação com a ponte da Arrábida e julgávamos que, até por aquilo que é a história das pontes na cidade do Porto, portanto, havia também que dotá-la de algumas características no tempo em que vivemos, capaz não só de superar aqui o desafio de se tornar perto dessa invisibilidade que gostaríamos de dotar a ponte, mas por outro lado dotá-la desse respeito daquilo que são as características mais endógenas da cidade, daquilo que é o espírito do Porto e da sua relação, digamos, com este vão dramático do rio e da sua proximidade à ponte da Arrábida. Então fomos colocando uma série de hipóteses e o nosso papel junto da engenharia aqui tratava-se de dar, ou de alguma forma contribuir com critérios para se obter o melhor desenho acerca da ponte. Rapidamente percebemos que dificilmente deveríamos superar a altura do tabuleiro com outros elementos. Não é? E algumas tipologias que funcionam muito bem em determinadas paisagens não funcionariam bem aqui no Porto. E algumas delas seriam quase risíveis se pegássemos nos arquétipos desde o início,
para instalá-las no ponto. Portanto, de todos aqueles arquétipos que tínhamos feito. E algumas das transparências que existe, também exemplo aqui no Porto, que é o caso da ponte Dona Maria e da ponte Luís I, acabavam por não funcionar bem. Depois, aqui apenas a título já de brincadeira, pegar de outros concorrentes que eram interessantes do ponto de vista também da sua concepção, mas que nós, do ponto de vista da crítica que nós fazíamos à nossa própria ponte e aos desenhos que poderiam ser trazidos para aqui, parecia sempre, de alguma forma, violavam os principais critérios, que era a horizontal, que marcaria, digamos, o enquadramento à ponte da Rábida e que acaba por serenar, digamos, este efeito dramático de um vão muito marcado pelas encostas do Rio Douro e que, de alguma forma, também acrescentar demasiados elementos, como aqui vemos, acabava por transferir, digamos, essa força da própria estrutura e vincá-la de alguma forma, contrariando aquilo que é o efeito do casario e da forma como se vai fazendo nas encostas. Depois, em particular, esta perspectiva que deveríamos manter de alguma forma serena das marginais, de quem circula na marginal. E, claro, como a primeira hipótese, pusemos também no muro, mas não ficaria bem. Era praticamente como riscar a imagem da ponte da Rábida. E tivemos que aqui sujeitar ao desafio dos engenheiros também superarem-se e levar para trás, digamos, as pernas principais da ponte. De forma que chegamos mais ou menos a este resultado, como anteriormente já se viu, de tentar reduzir o mínimo de apoio, digamos, ao longo das encostas, devidamente concebidos, de forma a não trazerem alguma ensombramento ao casario e também a impossibilidade das populações se aproximarem visualmente do rio. Passou naturalmente por um monte, isto é sempre um processo muito curto de apresentação, por um monte de esquiços, um monte de pequenas concessões de todos os elementos eram importantes para nós, de algum modo, o tema das guardas, o tema da disposição, digamos, de todos os corredores no tabuleiro, o que é que seria mais lógico, o que é que seria menos lógico, os elementos de iluminação, como é que seriam tratados, catenárias, e depois passamos desses elementos mais específicos de pavimento, materiais, de que seriam feitos os revestimentos, aos aspectos que têm a ver com a integração paisagística na cidade. Aqui, em particular, o sítio de arranque, ao lado da Quinta da Póvoa, portanto, ao lado da Casa Cor-de-Rosa, que, enfim, durante o processo de concurso tivemos consciência que teríamos que demolir uma parte do muro para fazer, digamos, de acordo com aquilo que seria o traçado imposto pela Metro do Porto. Portanto, acabamos mais tarde por integrar aqui de alguma forma, começar a dialogar também, já após a fase de concurso, com o arquiteto Cisa, portanto, que tinha uma ideia ligeiramente da nossa. Nós criámos uma espécie de uma pequena praceta, um largo, em frente à entrada da Quinta da Póvoa. O arquiteto Cisa era mais da ideia que se deveriam definir apenas percursos paralelos, digamos, ao corte do muro, de forma a subir perto do muro que será novo, hoje em dia, da Quinta da Póvoa, e que dará entrada à Faculdade de Arquitetura. Este é mais ou menos o desenho resultante daquilo que é a nossa integração, juntamente com as equipas do arquiteto Souto Moura e do arquiteto Cisa. Portanto, no topo, em cima, temos o acesso, digamos, à estação do Campo Alegre, que está a ser feita pelo arquiteto Souto Moura. Temos um edifício novo ao lado do pavilhão Carlos Ramos, que o arquiteto Cisa está a desenvolver para efeitos de aula. E, portanto, depois há ali apenas uns percursos no meio daquilo que será supostamente uma área
arborizada, um grande jardim, transferindo mais tarde o parque de estacionamento que existia ali naquela zona da faculdade para a zona de baixo, em frente aos edifícios de aulas. Perdão. Depois, em baixo, os apoios junto ao rio, portanto, percebíamos que iríamos ter que retirar a bomba de gasolina que lá existe neste momento da Repsol e teríamos que dotar aquele terreno especialmente de infraestruturas que não existem para as populações que têm que contornar praticamente ou serpentear a encosta para chegarem ao rio. E, portanto, e especialmente as populações mais desfavorecidas. Portanto, estávamos entre empenas, basicamente são 4 empenas, portanto, o edifício de comércio de bacalhau à esquerda, que foi transformado em condomínio, o condomínio ao lado onde tem o continente, e depois, portanto, mais 2 empenas acima, já muito perto da cota 19, onde a partir daí existem uma série de populações mais carenciadas e que não têm acesso ao rio. Portanto, começamos naturalmente a fazer uma série de experiências, algumas, entretanto, colidiram com alguns interesses da Câmara Municipal do Porto e tivemos que reformular, digamos, o projeto, começando a desenhar o edifício noutra posição e um edifício, aliás, por trás dos pilares da ponte. O desenho depois tem a ver com os elementos mais de textura, de composição. Portanto, este é o aspecto de organização da praça, portanto, que é defendido não por propriamente um gradeamento à volta dos pés do arco da ponte, mas por um negativo. E começamos a pensar nisso quase como um efeito de fosso, quer dizer, era possível, através de um efeito de fosso, obter menor poluição visual dentro desta praça, portanto, e que as pessoas não pudessem necessariamente aproximar-se dos pés da ponte para os trepar. Portanto, vê-se a ligação através de escadas e depois uma passarela que vai desde a cota 32 entre o pilar número 4 até ao bairro da Boa Viagem e que leva as pessoas cá abaixo ao rio, que as traz especialmente àquilo que é necessário para o dia-a-dia delas, que é fazer compras. Do lado de Gaia, ao nível da marginal, portanto, os pilares da ponte iriam, enfim, cair num terreno sobrante entre também o bairro do Cavaco e aqui o edifício do João Paulo Loureiro. Portanto, era uma zona que, enfim, resultava de uma série de demolições, havia ali noutros tempos também um casario, fazia parte, digamos, desta mancha verde que existe do lado de Gaia, mas que não é propriamente interessante nem do ponto de vista vegetativo, quer dizer, tem sido um pouco o acaso que tem feito esta paisagem, e, portanto, tratava-se de preencher aquele vazio que se vê ali, alguns pelo traçado da ponte. Havia a necessidade, pelo lado da Câmara de Gaia, que transformássemos isto num espaço de transição entre cotas, uma vez mais, entre a cota 70 e a cota 4 da cidade. E, portanto, trata-se de uma descida abrupta. Portanto, tínhamos que ir interpretando aqui uma forma de algum modo, conseguir fazer o trânsito ciclável ou de pessoas com mobilidade mais condicionada, mais lenta, para conseguir obter inclinações à volta dos 8%, 7%, por aí, e um percurso mais imediato para quem consegue, pelo menos, deslocar-se de uma forma mais rápida, portanto, perpendicular através de escada, não é? Portanto, fomos fazendo também uma série de aproximações aqui ao terreno, no sentido sempre de cada vez mais de o naturalizar, e, portanto, chegamos mais ou menos a um resultado deste tipo. Não é totalmente fiel à imagem, mas aproxima-se bastante. Portanto, há aqui também uma desarborização para que se perceba a intervenção ao nível daquilo que são os caminhos. E depois, para terminar a proposta, ao nível do Arrábida Shopping, portanto, é esta paisagem que temos.
uma paisagem totalmente desumanizada, uma não cidade, digamos, preocupante de algum modo, porque é realmente o remate de uma autoestrada, mas tem que circular com cautela aqui. Há limites de velocidade, no entanto, não há passeios, há raios, há uma série de circunstâncias aqui que não tornam verdadeiramente isto num espaço capaz de ser integrado na cidade. E estamos no meio da cidade. E a nossa preocupação desde o início aqui foi fazer uma série de separadores em termos vegetais, criar passeios e, de algum modo, estender a cidade de Gaia entre o seu centro e, digamos, a zona da Aforada e a zona litoral. Portanto, fomos dotando a paisagem, ou sugerindo, porque uma parte grande da nossa intervenção deixou de ser no final do concurso e acabamos a nossa intervenção onde apoia o tabuleiro. E, portanto, tudo isto aqui que já pertence à plataforma da estação passou a ser de uma outra equipa, da ESA Quadrante, que está a tratar da linha e da estação. Passar novamente a palavra. Creio que está tudo. Sí. Bueno, intentando ir un poco rápido, ¿no? Pero no. Vale. Bueno, un poco de las dimensiones generales, sin entrar en detalle, estas, las pies inclinados o las escoras tienen esa apertura de aproximadamente 20 metros y llegan a las cimentaciones de más de 30 metros. Y el tablero, en su punto más alto, llega a más de 15 metros de altura, reduciéndose en el centro a 4 metros. Dentro de toda esta estrategia de que los elementos que llegan al suelo fueran lo más esbeltos posibles y de dimensiones reducidas, los pilares también se dividen en dos para partir este elemento y aprovechar esta hendidura central en el lado de Oporto para colocar el ascensor que sube hasta la cota intermedia que conecta con la calle. Y estos pilares son macizos porque durante la construcción se aprovechan para colocar el atirantamiento provisional del proceso constructivo. Estas son las cimentaciones, que eso, como decíamos, son de 37 metros de ancho, y este es un punto importante porque si bien en situación final queríamos que la conexión fuera totalmente sólida, integral y que desde fuera se viera como un elemento simple y tuviera la mejor durabilidad durante el proceso constructivo, tenemos unas rótulas que permiten el giro y evitan que se vayan acumulando momentos en estos pies inclinados. Eso, aquí se ve un poco esa idea de cómo la altura de más de 15 metros aquí llega aquí a solo 2,70 metros y se integra mejor en el entorno urbano. Eso, como habíamos comentado, el ancho del tablero es de 15,4 metros y tiene estos los voladizos laterales y al final un cajón central de hormigón. Dentro de esta sección tipo pues están la zona peatonal y ciclable, la zona del metro y los soportes, y como veremos se utilizan distintas resistencias de hormigón en los pies inclinados en el tablero y tenemos zonas de hormigón leve de alta resistencia en los centros de vano para reducir el peso, y banda central de un pavimento fotovoltaico que genera electricidad y se almacena en unas pilas en los estribos, en unas baterías. Bueno, esta es la planta de esta ordenación de los pavimentos y el resultado final de la ordenación del tablero. Ora bem, portanto,
como disse o Miguel, foram usados na ponte portanto, diversos tipos de botões, de onde se destacam em especial os botões de alta resistência nas escoras inclinadas, C80, 95, e os botões de agregados leves de alta resistência em zonas do tabuleiro que nós podemos identificar aqui. Portanto, são aqueles, que apontar, portanto, são aqueles encarnados e que têm uma massa volúmica de 18,5 kN por metro cúbico. Ali a verde podemos ver, portanto, nas escoras, o botão de elevada resistência C80-95. E depois, de acordo com aquele quadro que vimos há pouco, portanto, a variação nos restantes elementos. De dizer que, de facto, portanto, a possibilidade de produzir estes botões leves com esta resistência foi validada, portanto, inclusivamente com agregados que são produzidos em Portugal, e, portanto, isso é um aspecto relevante no enquadramento também desta concepção que valida a possibilidade de materializar aquilo que foi inicialmente pensado. Mais alguns aspectos em termos dos materiais utilizados, portanto, as armaduras ordinárias em ACE 500, foram utilizadas armaduras, portanto, de fibra de vidro nas cornijas. Os cabos de pré-esforço são isolados eletricamente. A ponte é integralmente pintada com uma pintura especial, portanto, contra a contaminação de cloretos, e a face superior do tabuleiro é impermeabilizada com um sistema à base de poliureia, que é também altamente eficiente e durável. Também tendo em conta a questão da durabilidade e do desafio que a exigência de uma vida útil de 120 anos exigia, portanto, em todos os aparelhos de apoio, portanto, foram instalados aparelhos de apoio esféricos, e, portanto, quer nos pilares que tinham este tipo de equipamentos, quer nos encontros. E, finalmente, nos encontros, tendo em conta a ordem de grandeza dos movimentos e o facto de ser uma via betonada, portanto, houve que dotar a ponte de juntas especiais ferroviárias, portanto, naqueles elementos. Passamos aqui a outro aspecto relevante do desenvolvimento do projeto, que tem a ver com a análise e modelação da estrutura e um conjunto de atividades que, portanto, se enquadram em todo o processo de execução do trabalho de projeto. Ora bem, para começar, a questão da geometria do objeto ponte, sem prejuízo de que a concepção inicial, portanto, se tenha mantido no seu essencial ao longo do projeto, foi necessário, ao longo do seu desenvolvimento, fazer continuados ajustes por diversas razões, quer por razões, portanto, de natureza estrutural, portanto, verificação de segurança, economia, eficiência, etc., quer por razões, por exemplo, de pequenos ajustes de traçado, que foram necessários em determinada fase, de compatibilização com o projeto da linha, portanto, nos pontos de ligação, de ajuste nos elementos de fundação, entre muitos outros aspectos. E, portanto, havia que ter um mecanismo que pudesse ser extraordinariamente dinâmico para conseguirmos, em tempo útil, dado os prazos muito apertados para desenvolvimento do projeto, conseguir atualizar rapidamente a geometria da ponte, passar isso para os modelos de cálculo, para os desenhos, etc. Portanto, toda a geometria da ponte foi parametrizada num modelo criado com software de modelação 3D paramétrica, naquele software, no Rhino Grasshopper, que permitiu fazer esse ajuste de forma muito eficiente e rápida. Algumas imagens, portanto,
Ao mesmo tempo, também, portanto, foram utilizados softwares que permitiram, no fundo, fazer o enquadramento e a ligação da ponte com a sua envolvente, ou seja, quer com a topografia, quer com tudo o que é edificado, portanto, os elementos que resultavam da geotecnia, serviços afetados, etc., no sentido de conseguirmos identificar de uma forma rápida, portanto, todos esses condicionamentos que iam sendo conhecidos e melhor definidos ao longo do desenvolvimento do projeto. Portanto, isso foi feito em modelos BIM que integraram toda essa informação. Depois, em termos de análise estrutural, a análise estrutural da ponte foi feita no modelo global no software Midas. Depois já iremos ver também, portanto, não só na sua fase de serviço, como também em termos da análise do processo construtivo, das fases construtivas. E depois há uma série de elementos singulares, os encontros, também faz parte do projeto, um trouxe túnel cut and cover que está à saída da estação de Campo Alegre, outros elementos, portanto, acessórios, maciços de ancoragem, maciços de encabeçamento dos pilares, das estacas de fundação dos pilares provisórios que estão no rio, etc., também foram modelados com estes softwares de análise estrutural, Midas e o CS híbridos. Também na análise de fundações, portanto, foi necessário desenvolver múltiplos modelos, quer para as fundações, quer para as contenções, quer para os maciços de ancoragem, portanto, para análises geotécnicas a 2 e 3 dimensões, essencialmente feitos com recurso ao Plaxis. E aqui, provavelmente, um dos maiores desafios no contexto do projeto, toda a análise do faseamento construtivo, porque se trata de uma estrutura evolutiva em que, portanto, esta análise é fundamental para depois aquilo que vão ser as ações instaladas na ponte, inclusive em fase de serviço, e, portanto, foram modeladas centenas de fases e em cada uma dessas fases um número muito elevado de operações que ocorriam em cada fase. Portanto, mais de 1000 situações distintas e que tinham que ser devidamente contabilizadas. Não é? Eu não vou detalhar muito por questões de tempo aqui no modelo, que vai ser falado depois o processo construtivo. Portanto, no fundo, estão aqui ilustradas. Portanto, no fundo, há aqui assim quase que um modelo por cada fase, não é? Que vai acrescendo os efeitos da fase anterior. Aqui há alguns aspectos em termos de análise estrutural, portanto, aqui relativamente a aspectos relacionados com a durabilidade, portanto, a questão de análise de tensões durante a construção e depois também durante a fase de serviço. Portanto, aqui são mostrados alguns diagramas de tensões e diagramas de esforços. Aqui, idem, portanto, na fase construtiva e alguns diagramas de esforços e de tensões. E também, portanto, no modelo global, um aspecto muito importante que é a análise do comportamento dinâmico da estrutura, que é relevante em termos da sua resposta face à ação sísmica, mas em especial face à ação do vento, como iremos ver um bocadinho mais à frente. Pronto, mais aqui alguns aspectos da análise estrutural. Aqui alguns detalhes da definição do pré-esforço, que depois resulta desta análise estrutural e, portanto, daquilo que foi idealizado como o sistema para, no fundo, responder àquilo que são as exigências que foram estabelecidas.
sin entrar en detalle, un aspecto muy relevante del cálculo es el cálculo no lineal, porque en una estructura de esta dimensión, con un vano de 400 metros, los efectos no lineales P delta de no linealidad geométrica, pero además, al ser una estructura de hormigón, pues la no linealidad del material, la fisuración progresiva que puede producir estado límite último, tiene que estar estudiada. Y entonces el procedimiento de análisis no lineal requiere, para desarrollarlo en el cálculo, ir haciendo ese análisis no lineal fase por fase para ir acumulando las tensiones en las fases, para luego también incluir las acciones térmicas, las imperfecciones geométricas que impone el eurocódigo para tener en cuenta, y luego ir incrementando las cargas variables de forma progresiva hasta alcanzar los niveles de carga mayorada hasta los estados límites últimos y comprobar que estamos con coeficientes de seguridad suficientes, también teniendo en cuenta estos efectos no lineales. Uno de los aspectos muy importantes para puentes de grandes luces es la acción del viento, y este análisis se ha realizado tanto desde el equipo de estructuras junto con el equipo especializado en estudio de clima, de viento. Luego, en primer lugar, unos estudios de túnel de viento a nivel seccional. La estructura tiene un muy buen comportamiento frente a viento, sobre todo al ser una estructura de hormigón por su mayor peso. Sin embargo, con una estructura de estas dimensiones, pequeñas variaciones o son sensibles a pequeños elementos y pueden aparecer efectos no deseados, y es muy importante realizar este estudio. Por ejemplo, en este estudio se detectaron posibles apariciones de vibraciones inducidas por vórtices, por desprendimiento de vórtices, que se consiguieron eliminar simplemente cambiando el diseño de la barandilla inicial que teníamos de vidrio a una barandilla porosa, o también se detectaron la posibilidad de aparición de vibración por vórtices durante el proceso constructivo, y cambió nuestro planteamiento de procedimiento constructivo de construir sin los voladizos laterales de tablero a incluir estos voladizos laterales que tenían un efecto positivo en el comportamiento aerodinámico. En general, los resultados muy satisfactorios, porque se desestiman todos los fenómenos de inestabilidad aerodinámica y aeroelástica, y se consigue resultados, pero un resultado muy importante también del túnel de viento son obtener cargas equivalentes de viento para el análisis de cálculo, y estas cargas de viento tienen en cuenta los efectos aerostáticos y dinámicos de las fuerzas inerciales que se producen en el tablero por las vibraciones en el tablero, y entonces sí que se observa que se producen efectos que solo aplicando la normativa no tendrías en cuenta, porque hay ese tipo de fuerzas inerciales dependen de los modos de vibración del tablero, y se producen situaciones de cargas asimétricas que simulan que siguen los modos de vibración del tablero, y entonces estos sí que han sido determinantes en el diseño de elementos como los pies inclinados, o sea que es muy importante. Y aquí se observa ya la fase de modelo de túnel de viento global. Este es el puente terminado. Esto es el túnel de viento en Canadá, que se modela tanto el nuevo puente como el puente de Arrábida y todo su entorno, y se utiliza flujo laminar y flujo turbulento, y los resultados de vibraciones, amplitudes de vibración, se utilizan de nuevo en los cálculos analíticos para validar y matizar esas cargas de viento y tener un diseño totalmente confirmado
tanto analíticamente como empíricamente por el túnel de viento, tanto en fase de puente acabado como en fase constructiva, donde vemos que se modela el puente con sus sin unir todavía en el centro, con los tirantes provisionales y con las pilas provisionales. Y este tipo de modelos tienen este carenado exterior y dentro un esqueleto metálico que reproduce exactamente las características de rigidez a escala del puente. Entonces el comportamiento de los modos de vibración es el mismo que el del puente real. Y simplemente como excita para que sean visibles, porque las vibraciones reales son mucho menores, y excita las vibraciones, los modos de vibración vertical y lateral del tablero, y se ve el comportamiento real de vibración tanto del tablero como de los tirantes y cómo se produce la amortiguación en el tiempo, puesto tanto en el puente en construcción como en el puente acabado. Y en cuanto al proceso constructivo, pues como comentábamos, es muy importante definirlo con mucho detalle ya en la fase de proyecto. Esta es nuestra experiencia previa, que hablábamos de un puente arco del viaducto de Almonte en la alta velocidad entre Madrid y Portugal, que tenía un proceso constructivo similar con atirantamiento provisional, y esta es la foto durante la fase de proyecto, y la otra es la foto de la obra 4 años más tarde, siguiendo exactamente el procedimiento proyectado. Pues aquí, de igual modo, los pies inclinados avanzan por avance en voladizo hasta los pilares provisionales y tienen este atirantamiento provisional. Los vanos sobre las encostas son voladizos sucesivos estándar de tablero con carro de avance, y ya cuando se llega al vano principal es necesario colocar una torre provisional metálica de atirantamiento para seguir colocando los tirantes provisionales que permiten alcanzar el vano completo y completar el arco pórtico, y luego completar el tramo restante de tablero para poder ya retirar todos los elementos provisionales una vez que está con su esquema estructural definitivo. Aquí se observan algunos de los elementos con más detalle, las torres metálicas provisionales que se abren para que los tirantes pasen a los lados del tablero y se anclan en estos anclajes a roca provisionales, que son los que dan estabilidad a todo el vano principal, y los carros de avance de tablero que se ejecutan con dovelas de 5 metros, que se ven aquí, pues son carros estándar. Al final es un tablero cajón con voladizos laterales, con una forma un poco especial, pero métodos constructivos estándar, pero a una escala muy grande. Y creo que donde mejor se ve es en el vídeo, o sea que os dejamos con un vídeo que lo muestra. Que darle al... Eso se ve como las primeras pilares y sobre cimbra, los primeros tramos de tablero, cómo se materializa hasta las pilas de apoyo provisional, atirantando desde la pila definitiva, cómo avanza el tablero con voladizos sucesivos desde los pilares definitivos hasta alcanzar el apoyo en las pilas provisionales, y ya continúa avanzando los pies inclinados con el atirantamiento tanto desde los pilares como desde las torres provisionales de atirantamiento. Se materializa una pasarela provisional metálica para el acceso del hormigón y materiales a la zona central, y una vez que se completa el arco pórtico se termina en retroceso voladizos el tablero, y ya una vez que está completo el esquema estructural es posible retirar todos los elementos provisionales que se demuelen y se completa el resto de elementos de acabado.
algunos elementos que no hemos comentado, estos travesaños son necesarios para dar estabilidad frente a pandeo lateral de estas puntales fuertemente comprimidos que tienen una longitud de prácticamente 100 metros. Como los pilares principales son empotrados en el tablero, pero como son flexibles permiten los movimientos térmicos, y a los siguientes pilares tienen los apoyos esféricos que comentaba Felipe. Y bueno, pues muchas gracias. Muito obrigado. Bem, agora dá vontade de ir apanhar o metro, ir para a Rábida. Nós propunhamos agora debate, eu e o professor Matos Fernandes íamos colocar-vos algumas questões e depois abríamos as questões ao público, às dúvidas que possam surgir. O professor quer fazer... O tempo está muito adiantado. Eu, para já, não. Eu gostaria de apresentar, encerrar uma breve intervenção, mas eu abriria de imediato ao público, pelo menos da minha parte. Não sei se a Bárbara tem alguma questão já a pôr, mas eu aproveitaria, eu no fim encerraria a sessão com uma breve intervenção de 2 minutos. Eu só gostava de colocar uma pergunta. Voy a hablar en castellano para que lo entiendan mejor. Espero que vocês percebam o meu portugués. No sé si lo has entendido lo que ha dicho al inicio de la cuestión de la obra de arte. En Portugal, no sé si en España es igual, pero aquí en Portugal los ingenieros le llaman a puentes una obra de arte. Entonces, cuando la definición de una obra de arte es como un reflejo de una época, ¿no? Una era. Entonces os pregunto más a vosotros, ingenieros, siendo que una puente, obra de arte, es un reflejo del conocimiento de una época, ¿cuál ha sido la innovación y el desafío de hoy, del año 2023, que se ha puesto en esta puente? ¿Y cuál ha sido el mismo desafío en la Ponte da Rábida, por Edgar Cardoso? Yo la primera parte. En obras de arte, yo creo que viene también del francés libres d'art. En España decimos obras de fábrica, que tienen más un sentido artesanal, como de la fábrica de piedra, de la fabricación de la piedra, pero desde luego son como obras de arte. Yo creo que es lo que comentábamos al principio, para nosotros era muy importante, sobre todo en Oporto, que fuera un puente que reflejara el desarrollo del tiempo y de la tecnología, pero que a la vez fuera clásico y atemporal en las formas, y una de las formas importantes de hacerlo para nosotros era el tema de la durabilidad, o sea, utilizar hormigones especiales y en situaciones sin fisuración, hormigones de alta resistencia, hormigones ligeros, utilizar todos los materiales avanzados que nos permitieran conseguir este resultado, y que luego el aspecto fuera, sin embargo, lo más atemporal posible, ¿no? Que yo creo que lo explique mejor Felipe, pero un poco recogía mucho la forma de entender las estructuras
tanto de Juan José Arenas como del profesor Cardoso. Sim, não diria de forma mais explícita, ou seja, no fundo é essa linguagem que se procurou aqui materializar, e eu penso que em termos de inovação também há aqui um conjunto de condicionamentos singulares que tornaram depois, sobretudo ao nível do processo construtivo, todo este desafio particularmente exigente, sobretudo naquilo que é o espaço disponível, em particular do lado do Porto, e em que, pronto, há aqui muitos aspectos que não são de pormenor, são questões importantes que constituíram, de facto, problemas que não foram fáceis de resolver. Que la ingeniería yo creo que tiene que ser valiente, y desde luego Edgar Cardoso fue muy valiente al hacer a Rábida, porque era el récord del mundo de arcos en su momento, y yo creo que la gente en Oporto se quedaba ahí esperando que la cimbra se fuera a caer, y yo creo que nosotros fuimos valientes yendo a los 400 metros de luz, y esperemos que tengamos éxito. Bueno, en las películas sí. Sí, sí. Recorrendo ainda à questão do caráter simbólico da obra de arte, qual foi aqui, em termos mais de arquitetura e de plantação e de cidade, o que acontece nesta paisagem, qual foi aqui o conceito e qual é que é a ideia de cidade que esta ponto pretende trazer, tanto de um lado como no outro, mas como um elemento de união? Antes de mais, a ponte nasce deste desígnio da Metro do Porto em querer descarbonizar a cidade. Portanto, a ponte está ligada a esta ideia verde, aspas, fazer cidade e de se viver a cidade hoje em dia. A ponte não tem automóveis, é circulação pedonal ciclável, metro. Portanto, entendemos isso como o desígnio da Metro do Porto, e nas intervenções que fizemos, claramente do lado da Faculdade de Arquitetura e do lado da Rábida, foi precisamente, tanto quanto possível, integrar a estrutura, digamos, num enquadramento de espaços, claramente para o cidadão. Portanto, tivemos essa preocupação de uma forma mais expressiva do lado de Gaia, onde realmente faltam uma série de elementos típicos de cidade, em que percebemos que falta quase tudo para gerar cidade, para que se consigam ver pessoas a caminhar e possam transitar, digamos, desde o centro da cidade até à zona ribeirinha ou até à zona litoral de Gaia. Não há movimentos de bicicletas, não há movimentos de trotinetes, não há possibilidade das pessoas escalarem, digamos, por aspas, entre a cota baixa e a cota alta. Portanto, a ponte foi sempre pensada neste modelo e, como dizia o Miguel, tratada depois do ponto de vista das suas proporções, no sentido de trazer as proporções mais esbeltas junto possível daquilo que é o quadro da encosta, de forma a que as pessoas consigam absorver de alguma forma esta expressão de um objeto que não é feito para a cidade, mas é feito para o território e, portanto, tem sempre proporções anormais. Portanto, preocupar-nos aqui em tentar depois enquadrar estes espaços que iriam receber estas estruturas de forma que criassem, para além daquilo que é o ruído e o prejuízo causado durante as obras, necessariamente, mais prejuízo à cidade e de alguma forma pudessem valorizar e gerar espaços de qualidade.
Acho que se calhar abríamos agora as perguntas ao público. Alguma questão que queiram colocar? Força. Pronto. Qual foi o maior desafio de se resolver da ponte? Que foi comentado que houve vários desafios que vocês tiveram que pensar a respeito. E qual foi o mais difícil de vocês adequarem à proposta da ponte? Foi mais difícil. Mucho. Muito. O sea, bueno, integrar todo, o sea, como conseguir que todo funcionase tanto a nivel arquitectónico como estructural como constructivo para una estructura tan grande. E também, muitas vezes, quer dizer, se isto fosse uma estrutura em campo aberto, era certamente, em muitos aspectos, mais fácil de materializar. Portanto, há muitas partes do projeto cujos processos construtivos e as soluções tiveram que ser pensados tendo em conta espaços muito exíguos de materialização e outras situações próprias daquela envolvente urbana tão apertada, tão característica. Que, pronto, em muitos pontos houve desafios, quer dizer, por exemplo, falou-se aqui, havia zonas em que estava previsto e era possível fazer-se a construção do tabuleiro com um cimbrosolo, mas que em determinada fase, por razões de minimização da afetação tanto aos edifícios e à envolvente, se passou a um processo de avanços, quando isso não era estritamente necessário por uma questão de meramente construtiva. Portanto, todas estas coisas vieram potenciar muito aquilo que foi esse desafio e depois, obviamente, em tão pouco tempo também. Eu queria acrescentar só o seguinte: do lado da arquitetura, o maior desafio é a contenção. Ou seja, respeitarmos aqui o tempo, como dizia a Bárbara, estamos num tempo de emergência também. Portanto, há aqui muitas questões que eram desafiantes para nós. Mas uma delas, a que se sujeita neste caso o arquiteto e depois acaba por sujeitar também a equipa toda, é nesse aspecto. Estamos perante um concurso aberto e que se podem apresentar os maiores delírios sobre tudo e mais alguma coisa aqui. Eu acho que aquilo a que nos sujeitamos todos como também um desafio foi de contenção aqui de algumas sugestões para obtermos esse aspecto clássico de que se falava anteriormente, que era de algum modo também afirmar como um arquétipo ponto, não como qualquer coisa estranha que se impusesse à paisagem, e ao mesmo tempo termos o mínimo desenho possível aqui, também como uma realização própria do nosso tempo. Ficarmos apenas pelo essencial, não mais do que o essencial. Isso foi um desafio a todos nós, foi sempre de uma forma sinérgica. Portanto, passávamos a bola uns aos outros, quer dizer, eu criei isto, mas eles continham. Eles queriam outras coisas e continham-os eu. E, portanto, acho que a equipa se foi ajustando, não é? E talvez o maior desafio aqui foi a contenção, do meu ponto de vista. O projeto integrado. Oi, já tem previsão de início e qual a duração da obra? Bom, o concurso para a empreitada foi lançado no passado dia 10 de maio, portanto para a empreitada da ponte, que está incluída na linha.
Não sei, segundo a Metro do Porto tem a intenção de que as obras possam começar ainda este ano e a duração prevista da obra são 36 meses. Para si. Eu vi assim muita preocupação de como a cidade vai ver a ponte, mas eu também enxerguei a ponte como um lugar de onde se pode ver a cidade. E como é que isso foi, se isso foi pensado e como é que foi assim de ser um ponto de observação da cidade, porque já que ela é pedonal, né? Bem, a proposta que fizemos em fase de concurso tinha muito dessa preocupação de como se poderia observar. E aquilo que era mais difícil de controlar é, digamos, o efeito de corredor que nos dá uma guarda, que é feita normalmente de elementos verticais. E quando estamos em frente, digamos, a um pórtico com pilares, ele é totalmente transparente. Mas quando nos pomos de perfil, ele cria-nos uma barreira, uma parede. E aqui estamos perante também alturas excepcionais e deveríamos ir até 1,40 m da altura de guarda para que as pessoas não se projetem de alguma forma. E, portanto, se dê conforto aqui aos peões, às pessoas que circulam de bicicleta, essencialmente, porque as de metro estão no interior, estão mais protegidas, não é? E a uma determinada altura trocamos a guarda por uma guarda em vidro, mas que no interior tinha um segundo corrimão, à altura de 1,10 m, uma altura mais acessível, em que as pessoas não tocavam diretamente a guarda de vidro, não é? Até porque uma questão aqui de alguma ruptura hipotética. Portanto, as pessoas tinham sempre um varão contínuo, com apoios de 2 em 2 metros, de forma a diminuir, digamos, este efeito da perspectiva que nos dão os prumos de uma guarda. Portanto, e para quem está a passar de metro, é especialmente importante. Quem vai a pé vai devagar e, portanto, tem sempre a possibilidade de estar a ver a paisagem. Mas quem passa com alguma velocidade ou está precisamente nesta posição a ver, e está claramente a ver, digamos, aquela cadência que se projeta, não é? Esse efeito de guarda, depois, mais tarde, não foi possível realizar isto. Portanto, quando dos ensaios do túnel de vento, vieram mais notícias que não funcionava bem e tal, e começámos a pôr novas hipóteses. Portanto, chegamos aqui a um consenso de que também deveria ser o perfil mínimo possível a criar este efeito. Portanto, com distâncias de 9 cm, para que não passe a cabeça de miúdo, que é isto que diz a legislação, criamos, digamos, uma série de prumos, um conjunto de prumos verticais, finos, muito finos, neste caso tem 16 mm, depois são contraventados no exterior por uns prumos que se põem 2 em 2 metros a criar essa rigidez, juntamente, digamos, com uma peça de bordo que é soldada, portanto, este conjunto faz uma cantoneira integrada no desenho da ponte. Portanto, estes foram os aspectos principais, portanto, este aspecto da guarda. Pontualmente é marcado um ou outro banco também na ponte, que faz a separação entre bicicletas aos peões, mas digamos que este banco não é propriamente uma forma de banco, é mais um apoio, ou seja, é um paralelepípedo muito estreito e comprido, pontualmente. Portanto, é uma ponte que tem 1 km entre os seus encontros, portanto, necessário uma outra pessoa para se apoiar. Hoje estamos a falar aqui no total, creio eu, de 6 apenas. Portanto, 3 unidades de um lado, 3 unidades do outro. E nesta parte, aliás, isto também depois teve uma evolução, porque também foi preciso considerar que havia a necessidade do acesso de veículos de emergência à ponte, não é? E também de veículos de inspeção e de manutenção. E, portanto, esta situação dos bancos também era condicionante para isso, em certa medida, e, portanto, arranjou-se aqui um equilíbrio
em termos do número e de posicionamento, mas essa função da ponte também é de facto importante, e nós vemos pela utilização que é feita na ponte Luís I, e que aqui vai ter outras condições pela largura daquilo que são as vias pedonais, e que inclusivamente uma das coisas que foi estudado em termos do túnel de vento e dos estudos do vento foi também o conforto dos utilizadores pedonais em função das condições climatéricas, exatamente pelas características que a obra tem de servir esse tipo de trânsito, não é? Portanto, é óbvio que há limites, não é? A partir de certas velocidades, mas que são, obviamente, velocidades em que estamos a falar de circunstâncias extremas e que normalmente as pessoas não andam na rua. Portanto, aí torna-se, de facto, incómodo o trânsito pedonal, não é? E, portanto, são estes os aspectos mais relevantes. Só concluir com uma coisa. Portanto, aquilo que nos parecia inicialmente que pano de vidro a 1,40 m seria altamente confortável para as pessoas que vão passar a ponte àquela altura, possivelmente maior ação de vento, acabou por ser bastante revelador, que era demasiado confortável, provavelmente. Eu tinha uma pergunta acerca do desembarque da ponte junto à FAUP. Eu estudo lá e passo lá todos os dias e sei por experiência, e vocês com certeza também saberão, que aquilo não é uma zona muito amigável para os peões. E sendo isto uma ponte pedonal que atrairá algum tráfego pedonal, essa circulação é obstruída em grande parte pelas vias de acesso à Ponta Rábida. Tanto que aquilo é uma zona agora que só é frequentada mesmo por estudantes. E eu nem sequer sei se isto é da vossa responsabilidade, mas eu queria perguntar se existe alguma solução para minimizar um pouco essa obstrução. Mas eu creio que não percebi muito bem. O arranque desta nova ponte é que cria essa obstrução? Não. As vias de acesso à Ponta Rábida são... Para ir desde a FAUP até ao Campo Alegre só há um passeio junto à FLUP. E o resto está muito bloqueado pelas vias de acesso da autoestrada. E pelos túneis do Campo Alegre também. E eu queria perguntar se, sendo isto uma ponte que vai trazer mais tráfego pedonal àquela zona, se já existe alguma solução para facilitar a circulação. Nós temos estado a trabalhar com o arquiteto Cisa e pontualmente também com o arquiteto Eduardo Souto Moura nesse sentido. Ou seja, havia aqui a vontade de contornar o recinto da Faculdade de Arquitetura com passeio. E havia também, a determinada altura, a possibilidade de criar uma passagem inferior a esta estrada que liga à zona de Campo Alegre, bem da Ponta Rábida, precisamente, é ali. Eu neste momento não nos podemos estender muito mais relativamente a isso. Os processos de projeto estão em evolução, não sei, creio que era desejável, sim. Mas vejo que o projeto do arquiteto Souto Moura, neste momento, do outro lado, já é bastante mais extenso nessa integração, digamos, com toda a paisagem em redor, do que propriamente aquilo que era no início, apenas uma estação. Portanto, é bastante mais desenvolvido, cria ali também um espaço exterior, mas ao nível do atravessamento, ou seja, eu creio que houve essa ideia no início, mas condicionantes difíceis de resolver talvez não se faça de modo direto. Obrigado. Boa tarde. Só 4 questões, por curiosidade.
por ordem, provavelmente a mais fácil responder, é os pilares da ponte, esses pilares diagonais, parecem ser fáceis de subir a pé. Não sei, pela imagem parecem ser fáceis de subir. Vai haver alguma barreira física a impedir essa subida? Pronto, esta é a primeira. A segunda é se irá haver alguma barreira entre o metro e a via para velocípedes. A terceira é relativa aos pilares da ponte em construção. Onde é que eles vão assentar? Vão ser mesmo no rio? E como é que isso vai ser feito? E a quarta pergunta agora já não me recordo. Mas pronto, é isto. Bem, do lado do Porto, como eu estava a explicar, tentamos, antes de mais, aquela solução não engradar necessariamente os pés da ponte. É difícil controlar os ímpetos todos dentro de uma cidade. Podíamos ter engradado aquilo, é verdade, do lado do Porto, mas ia ser hostil, quer para o ambiente da praça, quer para os próprios elementos da ponte. Portanto, para já, tentamos esta solução, esperemos que funcione, que é ter uma espécie de espelho de água relativamente baixo e encontrando aqui modelos também mais antigos, para recordar o espelho de água do pavilhão de Barcelona, Teto Mies van der Rohe, tem umas pedras redondas, grandes, que dificultam o caminhar dentro deste recinto. Ou seja, é possível as pessoas caminharem dentro daquilo. Sem cair vai ser difícil. Portanto, nós esperamos que seja o suficiente, mas pode eventualmente acontecer outras coisas que não estejamos à espera, ter mais tarde que se criar estruturas anexas que estamos a tentar evitar desde o início. Do lado de Gaia, estamos à espera de conseguir de alguma forma também isso através da vegetação. Portanto, e há espécies que nos conseguem dar, digamos, este efeito que não é propriamente confortável ultrapassá-las. Quanto à questão da divisão entre a via de metro e a via pedonal, foi sempre uma opção da Metro do Porto que a via de metro não fosse segregada. Isto um bocadinho também à semelhança daquilo que existe na Ponte Luís I. De qualquer maneira, portanto, isso é um aspecto que contribui para a leveza da solução e para um bocadinho a permeabilidade e a liberdade de circulação entre, inclusivamente, uma das vias pedonais de um lado e a do outro. A velocidade de circulação na ponte é reduzida, portanto é inferior a 40 km/h, até por condicionamentos do traçado, e portanto isso não implica uma situação em termos de segurança que seja problemática. Creio que a última pergunta tinha a ver com os apoios dos pilares provisórios. Exatamente. E já As agora fundações. a quarta é sobre os carris, se vão ter amortecimento. Pronto. Portanto, os pilares provisórios são fundados em estacas, portanto, no rio, mesmo ali junto às margens, a profundidade do leito, portanto, é baixa, mas a rocha está em média, cerca de 20 metros, portanto, na zona do Porto a profundidade é mesmo muito baixa, na zona de Gaia um bocadinho maior, e portanto os pilares são fundados com estacas que são encabeçadas por um maciço em betão armado que é construído, portanto, quer as estacas, quer esse maciço, essencialmente com meios marítimos, no sentido de implicar, portanto, ou minimizar os impactos em termos ao rio, em termos de processo construtivo, ou seja, evitou-se ao máximo fazer ali aterros provisórios que depois pudessem ser impactados em termos de escoamento, necessitassem proteções e invadissem o leito do rio, etc. Não é? E, portanto, esses maciços de encabeçamento são feitos com elementos pré-fabricados
que servem de cofragem e depois são betonados numa segunda fase. Quanto à questão da via, é assim, a via não está dentro do âmbito do nosso projeto, portanto faz parte do projeto da equipa da linha. Portanto, nós criamos a caixa que recebe a instalação de via, mas o sistema de instalação de via é da responsabilidade da equipa da linha. Pronto. Sim, creio que tem um sistema de amortecimento acústico, sim. Portanto, agora, em termos de detalhe, não consigo adiantar muito mais. Okay? Obrigado. Já agora, já que tem o microfone aqui ao lado, ia só perguntar se a canforeira classificada que está no estacionamento da FAUP foi tida em conta no traçado, ou se não é uma questão antecedente, ou se é por acaso aquela torção da ponte no que toca à posição da árvore naquele sítio. Sim, a ponte foi tida em conta em termos de traçado e em termos inclusivamente da obra, porque era uma exigência da Declaração de Impacto Ambiental, que explicitamente que essa árvore e outra árvore protegida que fica mais acima, eu creio mais acima da Casa Cor-de-Rosa. Portanto, há ali dois espécimes que são protegidos, esse é um deles, e que houve que incluir no mapa de quantidades e definir medidas especiais de proteção durante as obras, portanto, foi incluído. Aqui está o microfone. Já está a caminho o microfone, professor, está ali. Eu queria aproveitar esta oportunidade para, mais que tudo, dizer a todos, e em particular à equipa, que nós estamos perante uma obra extraordinária. Portanto, vocês estão de parabéns, são merecíssimos vencedores do concurso, quer para a parte de engenharia, quer para a parte de arquitetura. Há aqui uma intervenção do arquiteto no projeto que também não é normal, o que significa um empenho. Nós estamos perante uma obra cuja construção vai ser espetacular, absolutamente espetacular, esta obra em construção. E depois de terminada, o que está aqui presente na fotografia, nesta fotomontagem, é completamente real. Eu não vou, enfim, dar total garantia, mas eu penso que isto é mais um recorde mundial neste tipo de ponte. Portanto, os recordes mundiais têm a ver com o tipo de ponte. Eu acho que estamos perante mais um recorde mundial neste tipo de ponte. Portanto, é mais um atrativo para o passeio do barco, porque esta ponte é absolutamente extraordinária. Vocês estão mesmo de parabéns. Estão de muito de parabéns, uma obra incrível e que só é possível ser feita por quem tem experiência e coragem. É verdade que a Arenas já fez uma obra com dimensões próximas, mas em condições muito mais fáceis. E quando estamos nestas grandes dimensões, passar de 380 para 400 não é mais 7%. É diferença de às vezes não conseguir. Portanto, vocês estão mesmo de parabéns e eu queria felicitá-lo assim. Aliás, no dia em que saiu o resultado, eu telefonei para Santander e premiei o Guilherme Capelán, que é, como é que é de chamar, o seu chefe? Só para facilitar. É o seu diretor, claro. Por acaso podia ter falado ao Filipe, também peço desculpa, ou ao Zé Carlos, que eu não conhecia pessoalmente, mas sei que existe, até porque tenho um filho que é seu amigo, mas não falei. Pronto, falei ao Guilherme Capelán, também não falei com o Miguel, e fiquei muito contente quando depois dos 3 selecionados, que eu tinha receio que pudesse haver uma inversão, porque na segunda fase era meramente dinheiro, mais nada. Enfim, discutir uns euros quando estão em causa milhões, as obras públicas como esta, mas todas, aliás, têm a obrigação de ter a mais alta qualidade, porque afinal são obras para todas e que duram, falamos em 120 metros, mas esta obra vai durar mais de 200 anos.
Só ao fim de 120 metros é que, digamos, a sociedade está preparada ou pensa que vai ter uma intervenção assim mais importante. Mas provavelmente vai estender-se, até porque a qualidade do betão hoje está não só na sua resistência, mas na sua compacidade. E a compacidade é ajudada pela pintura. E, enfim, há aqui muita originalidade. Nesse projeto há muita originalidade. Há uma certa, até talvez, humildade vossa, não revelar em vários aspectos que são completamente inovadores. Ninguém descobriu pólvora, propriamente, mas há vários contributos e novidades neste trabalho. De modo que eu dou-vos os meus parabéns. Acho que vocês estão, e nós estamos, todos os parabéns, não só aos habitantes do Porto e Gaia, mas, enfim, de muitas partes, até porque a cidade do Porto está em Portugal, mas é uma cidade de todos, como eu considero que Santander também é minha, que é uma cidade maravilhosa. Muito obrigado, peço desculpa assim uma intervenção, mas há muito tempo que eu tinha o desejo de publicamente dizer que sou... Mas não considero ser a minha opinião, eu acho que estou a transmitir a opinião de muita gente, pelo menos muitos colegas meus, que o projeto feito por esta equipe, chefiada aqui pelos três que aqui estão, fez um projeto absolutamente fantástico e, portanto, muitos parabéns e muito obrigado. Obrigado. Agradecer al profesor Adao de Fonseca su felicitación de hoy y también agradecerle mucho la felicitación del día que se anunció la primera fase del concurso, que le honra mucho y es algo muy elegante por su parte, siendo uno de los participantes principales también en el concurso, con una propuesta que podía haber ganado perfectamente, porque al final en este tipo de concursos el jurado valora muchos aspectos técnicos, constructivos y estéticos que algunos son objetivos, otros son totalmente subjetivos, o sea que muchísimas gracias y ojalá que podamos hacer realidad este proyecto con mucho éxito, porque la parte de construcción es muy exigente y vienen 3 años complicados. Muchas gracias. Muito bem, penso que estamos perto de encerrar esta sessão. Parte do que eu tinha preparado para dizer já foi dito aqui pelo meu colega António Adão da Fonseca. Realmente eu queria não só agradecer à equipa de projeto ter vindo aqui à faculdade apresentar a obra, mas também felicitar, porque realmente estamos em presença de uma ponte absolutamente extraordinária. Mas a propósito ainda disto, portanto, realmente, enfim, as imagens que nos disponibilizaram permitem realmente ficarmos muito felizes com uma obra que vai enriquecer muito a nossa cidade. Quando se começou a discutir a nova travessia e a proximidade em relação à Ponta Rábida, naturalmente há sempre uma preocupação grande com conflito com a estrutura pré-existente, mas acho que ela está muito bem resolvida, tal como, por exemplo, a Ponte de São João salvaguardou muito bem a vista da Ponte Maria Pia, do Monumento Nacional, e aqui também acho que a solução está muito bem conseguida e, portanto, acho que vai ficar altamente enriquecido o estuário do Rio Douro aqui no Porto, com mais uma obra extraordinária. Portanto, os meus parabéns também, mas eu não resisti a estender os parabéns ao Metro do Porto. Ou seja, após o epílogo do concurso para o projeto e a divulgação das soluções, levantou-se aqui alguma perturbação, algum ruído. Eu lembro-me até de um dos principais, se não principal, responsável pela nossa cidade, lamentar que a Ponta Rábida tivesse sido classificada como monumento nacional, porque isso tinha facilitado uma travessia mais próxima. Ora bem, depois de tudo o que vocês aqui mostraram, eu não resisto a felicitar também o Metro do Porto, primeiro, por ter optado, e bem, por um concurso internacional para projeto, portanto, chamando os muitos gabinetes e equipas projetistas que apresentaram um conjunto de soluções muito boas,
e também o facto de ter imposto como premissas para o projeto este corredor com a distância à Ponta Rábida e com esta cota, porque estamos a ver, nas imagens que vocês mostraram, que, portanto, a distância que foi imposta, o corredor que foi imposto e a cota que foi imposta representam e conduziram uma solução que vai imensamente enriquecer a cidade. E estou certo também que do lado do Porto, em particular, mas também do lado de Gaia, mas em particular do lado do Porto, a solução que vai ser conseguida com a ajuda dos arquitetos Cisa e Souto Moura vai enriquecer também extraordinariamente aquela zona em relação à situação atual. Portanto, acho que criamos cidade, temos mais aqui não sei se um recorde mundial, mas mais uma obra-prima. Fica o Porto como cidade das pontes fica ainda melhor com a vossa solução. Os parabéns, estamos todos ansiosos por passar da realidade virtual à realidade física. Obrigado. Obrigado. Queria só agradecer mais uma vez a vossa presença e agradecer à equipa a oportunidade que nos deram de conhecer o projeto e fazer esta visita fora de portas virtual à ponte e relembrar-vos também que realmente as outras intervenções foram muito interessantes, mas estas duas em particular, porque o professor Matos Fernandes foi responsável pela classificação da ponte da Rábida, por isso eu quando convidei o professor para estar aqui comigo estava com receio da sua posição, mas realmente com a qualidade que o projeto tem, acho que a comparação que o professor fez do respeito que a Ponte São João teve para a Ponte Maria Pia é igualmente o princípio e o respeito foi tido também de uma forma equivalente do desenho desta ponte para a Ponte da Rábida. Queria só aproveitar para não me esquecer do que me esqueço sempre, que é dos agradecimentos. Queria agradecer ao nosso parceiro, o Porto Innovation Hub, à IAS, dando os parabéns por esta iniciativa, à Fundação Marques da Silva, ao apoio que nos é sempre dado pela Ordem dos Engenheiros, à Ordem dos Arquitetos, à Casa da Arquitetura, a GAIURB, e neste caso ao Metro. E espero ver-vos, aos nossos alunos todos os dias, e esperamos ver-vos na ponte que eu e o professor Matos Fernandes achamos que se deve chamar a Ponte da Sofia. É pena, mas não. Ponte Sofia ficava muito bom. Pode ser que esteja aqui registado e que abandonem os 6 nomes que estão em votação, que são bastante feios. Obrigada. Muito bem.